Por unanimidade, o Copom interrompeu o ciclo de cortes e manteve a Selic em 10,5% ao ano. Todos os diretores do Copom e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, votaram para manter a Selic no atual patamar. Isso também significa que todos os diretores indicados por Lula votaram de forma diferente do que pensa o presidente, que nos últimos dias subiu o tom contra o Banco Central e defendeu corte nos juros. A decisão de hoje representa o fim de um ciclo de cortes da taxa básica de juros que começou a recuar em agosto do ano passado. Nesse período, foram 7 quedas seguidas. E a gente recebe nesse momento o professor de Economia do IBMEC, Gilberto Braga, para repercutir a decisão do Copom. Professor, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar justamente com a primeira frase dita pela Renata. Em unanimidade, o Copom decidiu. O quão importante em meio a essas tensões políticas entre o presidente e o presidente do Banco Central, uma decisão unânime é importante para o Banco Central? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata, a todos os telespectadores. Na verdade, é uma virada de chave, né? Porque nós precisamos lembrar que na decisão imediatamente anterior, a cerca de 45 dias atrás, mês e meio, a decisão foi bem dividida. O placar foi 5-4. E dessa vez foi 9-0, ou seja, todos os membros do Copom votaram pela manutenção da taxa básica, da taxa Selic em 10,5%. Então, isso mostra que a percepção econômica, ela prevaleceu e isso, de alguma maneira, acalma o mercado financeiro, os investidores e as empresas de uma interferência política maior dentro das decisões do Comitê de Política Monetária, preservando a essência da independência da autoridade monetária como grande fiscal, como grande vigilante da manutenção dos índices de inflação. Ou seja, a decisão do Copom ela foi técnica e não política. Professor, o Copom justificou essa decisão dizendo que o cenário ainda exige cuidados. Os fatores que estão pressionando a inflação, eles são tanto internos quanto externos, quanto internacionais? Sim, na verdade, o próprio Copom, ele me permita que ler a frase que saiu no breve comunicado que veio com a decisão de hoje. O cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas demandam maior cautela. Então, o próprio Copom ele já sinaliza que ele está olhando para o mercado lá fora, e aí são os fatores que nós já conhecemos, economia americana, a não queda dos juros internos dos Estados Unidos, manutenção da atratividade para a moeda estrangeira lá fora, maior possibilidade de recrudescimento dos conflitos no Oriente Médio entre a Rússia e a Ucrânia. Então, tudo isso permanece no radar e ainda por um tempo mais longo essa queda dos juros americanos que não veio. No cenário doméstico, a questão da pressão do câmbio e o aumento com relação às expectativas de inflação para esse ano de 2024 certamente pesaram nessa decisão de hoje. Professor, olhando um pouquinho mais para frente, a decisão também de hoje também tem como peso o cenário para 2025, haja vista que as projeções colocaram um aumento ali da inflação para 2025. A decisão de hoje também já olha nesse futuro? Nós precisamos, Gustavo, avaliar qual vai ser a repercussão política dessa decisão de hoje, porque parte das expectativas do mercado levava em consideração que esse peso político estava aumentando a sua influência em detrimento da vontade e da avaliação técnica da economia. Então, a decisão de hoje, sob certo sentido, embora ela desagrade ao governo, ela fortalece muito o discurso do ministro Fernando Haddad no sentido de buscar um equilíbrio fiscal, de superávit fiscal, de corte de gastos, coloca mais pressão sobre o governo Lula, sobre a necessidade dessa revisão do que cortar, onde cortar, de que forma cortar. Então,
E isso tem um significado, um peso político mais, eu diria, significativo, quando ele veio de forma como veio, por uma decisão unânime de 9-0, no dia seguinte ao discurso que o presidente Lula fez, na verdade, uma entrevista comício que ele fez, atacando o presidente do Banco Central e os próprios membros indicados pelo governo Lula, que fazem parte do Copom, votaram junto com o presidente do Banco Central, que foi, digamos assim, de certa maneira, atingido pela fala do presidente da República. Então, isso tem um peso político que provavelmente vai repercutir dentro dos próximos atos do governo. Então, nós precisamos esperar para ver, precisamos esperar a ata, que só sai daqui a alguns dias, para entender de fato quais são esses fatores de uma maneira mais específica que foram colocados, qual é esse cenário global incerto, quais são esses fatores domésticos que foram ponderados efetivamente, qual foi o peso que isso teve dentro dessa decisão, mas com certeza há uma nova correlação dentro desse jogo. Tá certo, a gente conversou com o professor de Economia do IBMEC, Gilberto Braga. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite, até a próxima. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite, professor.